paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas. Essa é mais uma aula sobre escatologia. E depois das introduções que nós fizemos, nós vamos começar a interpretar o livro do Apocalipse. Abra comigo a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim o texto: Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos o que brevemente deve acontecer, e que foi declarada e enviada por meio do seu anjo ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, e bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nela está registrada, porque o tempo está próximo. De João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça seja sobre vós da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Se você prestar atenção, você vai ver que no versículo 1 ele fala assim: revelação de Jesus Cristo. Quando nós estudamos a teologia de Paulo, acho que na segunda aula de escatologia, você aprendeu que a teologia de Paulo ela é dividida em 3 dispensações. A dispensação do mistério, Efésios capítulo 3, versículo 9, que fala de quando Cristo era um mistério dentro do seio do Pai, João capítulo 1, versículo 18, e que esse mistério ele foi revelado, e começou então a dispensação da graça, Efésios capítulo 3, versículo 2, e após o arrebatamento da igreja vai começar a dispensação da plenitude dos tempos, que está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Essa é a teologia de Paulo. Por que eu estou falando isso para você e por que eu te ensinei sobre essa teologia? Porque ela é muito importante para compreender o início do livro de Apocalipse. Quando ele fala revelação de Jesus Cristo, ele está falando justamente isso, que esse livro é uma revelação do mistério de Deus, o trunfo de Deus que estava escondido no seio do Pai. No versículo 9 do capítulo 3 de Efésios, você vai ver que ele estava escondido das potestades, dos principados. Ninguém conhecia ele, mas agora ele foi revelado. E agora ele se revela a João dentro da Nova Jerusalém, dentro da sua habitação, dentro da sua casa. Por isso que o livro começa como revelação de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, você vai ver que o escritor aos Hebreus ele começa dizendo assim que ele esteve revelado de várias formas, mas agora a revelação dele é com o corpo físico glorificado. Aqui no livro de Apocalipse ele vai se revelar dessa maneira, o corpo físico glorificado, o corpo da ressurreição, dentro da sua habitação, a Nova Jerusalém. Então o versículo 1 vai falar dessa revelação, da revelação do trunfo de Deus, da revelação do mistério que estava escondido desde a eternidade dentro de Deus, da revelação do verbo que saía da boca de Deus, que saiu da boca de Deus no ato da criação, que fez, que formou a terra e voltou, porque o mesmo João, lá no capítulo 1 do Evangelho, ele fala que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 18 ele fala que ele estava escondido no seio do Pai. Então esse livro, ele é a revelação de Cristo dentro da sua habitação original, dentro da Nova Jerusalém. No versículo 2, você vai ver que João fala que todo esse livro foi um testemunho da palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo e um testemunho de tudo aquilo que João recebeu como revelação quando esteve na ilha de Patmos. Para você que não sabe,
João foi exilado na ilha de Patmos por causa do Evangelho, por causa da pregação da palavra. E ele ficou na ilha de Patmos, onde ele teve a revelação do livro de Apocalipse. E todo esse livro que ele escreveu é um testemunho daquilo que ele viu. E ele começa a dizer no versículo 3, as bem-aventuranças que tem 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que leem, ou seja, os que leem são bem-aventurados. Ele fala que bem-aventurados também são os que ouvem. E bem-aventurados são os que guardam. Então aqui você tem um princípio muito profundo que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, você tem que ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus gera fé. A mesma Bíblia diz assim que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, bem-aventurados são os que ouvem. Bem-aventurados são os que leem. A Bíblia diz assim, medita no livro dessa lei de dia e de noite, lá em Deuteronômio. Josué capítulo 1 também fala isso. Deuteronômio fala isso. E bem-aventurados são os que guardam. O salmista escreveu assim, dizendo, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não adianta você somente ler. Não adianta você somente ouvir. Você precisa guardar. Você precisa esconder ela aqui dentro. Então, ele vai falar sobre as bem-aventuranças para esses 3 tipos de pessoas. E no versículo 4, ele vai saudar as 7 igrejas da Ásia. Ele fala assim de João, as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas aqui citadas no versículo 4, são as igrejas que vão aparecer no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Então, João manda uma saudação a essas igrejas. E ele vai revelar algo profundo aqui, porque ele fala assim, ó, graça seja sobre vós, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. João está revelando nesse versículo o segredo para entender o livro de Apocalipse. Porque ele vai falar assim, ó, da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nós temos 2 tempos diferentes. Eu vou explicar isso para que você possa começar a abrir a sua mente para entender mais sobre o livro de Apocalipse. Um tempo se chama tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo eternidade. Esse tempo Kairos, toda vez que a Bíblia faz menção dele, ela fala de uma tridimensão. Ou seja, esse tempo ele é tridimensional. Ele é, o era e o será. Ou seja, Deus está num tempo que, ao mesmo tempo, ele consegue ver passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo, ele tem acesso às informações que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. É por isso que a Bíblia diz que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Por quê? Porque o tempo em que Deus está é um tempo muito superior ao nosso. É o tempo Kairos, é um tempo tridimensional. É um tempo onde Deus vê passado, presente e futuro. Quando a Terra foi criada, Gênesis capítulo 1, abra comigo a sua Bíblia. Você vai ver no capítulo 1 de Gênesis, no versículo de número 3, ou versículo de número 4, abra comigo a sua Bíblia aí, diz assim, ó, versículo de número 3 em diante, fala assim, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Quando Deus criou a luz, e ele separou as trevas, nomeou uma como dia e a outra como noite, ele introduziu um tempo chamado tempo cronológico,
que é o tempo em que nós vivemos. Esse tempo cronológico, ele é o tempo presente. Ele é o tempo em que nós, seres humanos, vivemos e enxergamos apenas o presente e o presente que está à nossa volta. Nós não conseguimos, muitas das vezes, nem lembrar o que aconteceu no passado e não temos acesso a informações futuras, porque nós vivemos no tempo cronológico. Qual que é a diferença desses dois tempos? A diferença é que o tempo cronológico, ele gira em torno de horas, ele gira em torno de 24 horas o dia, ele gira em torno de meses e de anos. E nós só conseguimos agir no tempo presente. O tempo eternidade, ao contrário desse tempo, ele é tridimensional. E Deus tem acesso ao passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. Então, Deus já sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Ele já tem acesso às suas decisões que você vai fazer amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Porque Ele vive num tempo superior. Qual que é a diferença desse tempo? A diferença desse tempo está em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 8. Que diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele está falando desse tempo Cronos e desse tempo Kairos. Ele fala, um dia para Deus, tempo Kairos, é como 1000 anos no tempo Cronos. E um dia, e 1000 anos no tempo Cronos, é como um dia no tempo Kairos. Ou seja, ele está falando assim que a cada 1000 anos que se passa aqui na Terra é como se passasse um dia na eternidade para ele. Então você começou a entender o porquê que o livro do Apocalipse, João começa narrando ele antes da entrada de Cristo no céu, antes da descida do Espírito Santo. Mas quando João estava aqui na Terra, o Espírito Santo já havia descido há mais de 50 anos. Só que quando ele recebe a revelação do Apocalipse, nos 5 primeiros capítulos, nos 5 primeiros capítulos, o Espírito Santo ainda não havia descido e nem Cristo havia entrado nos céus, porque só no capítulo 5 que João vai ver o Cristo entrando nos céus. É porque João foi levado a esse tempo, um tempo superior. É por isso que esse livro muitas das vezes é escrito no passado, narrando coisas que ainda vão acontecer. Então, para entender o livro de Apocalipse, você tem que abrir a sua mente e entender o tempo que o apóstolo João foi levado. O tempo Kairos, um tempo tridimensional e um tempo diferente. Isso vai explicar também o porquê que no Antigo Testamento Jesus aparecia de uma forma teofânica. Ele aparecia de uma forma teofânica a quem? Ele apareceu a Daniel. Daniel viu o Cristo 430 anos antes dele nascer. Por quê? Porque no tempo Kairos o Cristo já existia. Mas no tempo cronológico ele ainda não tinha nascido. Então essa é a diferença dos tempos. Nós vivemos no tempo cronológico e o livro do Apocalipse ele foi revelado no tempo Kairos, um tempo tridimensional, um tempo superior. Isso é muito glorioso. Isso é muito glorioso porque João teve acesso a coisas que ainda hão de acontecer, estando ele num tempo muito anterior a esses fatos. Então, nós temos que abrir a nossa mente quando formos meditar nesse livro. Você vai ver aqui no versículo 4, fala assim, ó, olha o versículo 4, ele vai falar aqui desse tempo Kairos, ele fala da parte daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, da parte daquele que está lá no Kairos, do dono da eternidade, do Criador da eternidade, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Você vai ver que ele fala no capítulo 1 aqui que os 7 espíritos estão diante do trono de Deus. Esses 7 espíritos é o Espírito Santo. E a Bíblia vai fazer referência dele em Isaías capítulo 11, versículo 2, que fala assim que
iria vir sobre o Messias quem? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus que aparecem em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6, quando eles são enviados à terra. Mas ele já estava na terra quando João recebeu a revelação do Apocalipse. Você só consegue entender isso se você entrar no tempo Kairos. Você vai perceber que João estava vendo o que era, para depois ele ver o que estava acontecendo e ver o que iria acontecer futuramente. Então, no capítulo 1, esse versículo 4 é igual ao capítulo 1 de Ezequiel, quando o Espírito Santo estava na frente do trono e se movia na frente do trono. Esse versículo 4 é igual ao capítulo 1 de Ezequiel. Mas no capítulo 5, no versículo 6, quando o Espírito Santo é enviado na terra, se cumpre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Ali aconteceu o dia de Pentecostes. Eu estou dando só essa introdução no livro de Apocalipse para que você possa abrir a sua mente para a próxima aula e entender que o livro de Apocalipse, você só vai ter uma melhor compreensão dele se você conseguir entender a diferença do tempo cronológico que eu te expliquei para o tempo eternidade, o tempo Kairos. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe as nossas aulas. Venha fazer parte desse grande grupo de estudo que nós estamos formando. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Até a próxima aula de escatologia. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.